Amém? Então, no início deste ano, o pastor Josafá ele me disse qual era a proposta de ensinamentos deste ano de 2012. E eu disse a ele que eu tinha consagrado a Deus e buscando a Deus o que ele queria que eu ministrasse na escola dominical, na Vila Garcia. Aí eu disse a ele que eu queria trabalhar na área do comportamento. Por quê? Porque geralmente nós vimos que muitas igrejas hoje elas ministram muito a cura. E nós vemos curas em todas as áreas, em todo tipo de enfermidades, curas físicas. E o objetivo de tratar na área do comportamento é a cura interior. Ou seja, é tratar de doenças na alma, o qual os ministérios eles não estão trabalhando. Então, além de enfermidades físicas, o que eu vejo é que muitas pessoas elas são curadas nas igrejas. Deus ainda cura, mas só que da porta para fora, elas têm várias enfermidades na alma que precisam ser curadas. E várias dessas enfermidades, elas estão ocultas. Pessoas, elas nem sabem que elas têm essas enfermidades. Por exemplo, ciúmes, inveja, maledicência, hipocrisia e vários outros fatores que levam o crente a não ter uma comunhão com Deus. Então, tratando disso, a Bíblia ela tem cura para essas doenças na alma. E eu queria só dizer para os irmãos que eu estou trabalhando nisto. Eu trouxe uma mensagem lá sobre Naamã, acredito que eu passei ela aqui, fala sobre o orgulho. E hoje eu queria trazer uma outra mensagem, trabalhar um pouco sobre na área da doença, o qual está incomodando muitos ministérios e que muitos cristãos não percebem que isto é uma doença que está atrapalhando a comunhão dele com Deus. Que é o que nós vamos falar hoje. A base que eu vou usar para falar disto são os personagens bíblicos. Todos eles têm um comportamento distinto e diferente dos outros. Isso não quer dizer que a igreja não tenha comportamentos como os deles. Então eu queria que os irmãos abrissem hoje para a gente falar hoje sobre Judas, no capítulo 12 de João. E vamos analisar um pouco sobre a vida de Judas. E esta aula eu já passei ela na Vila Garcia. Ela é dividida em 2 pontos. O caráter de Judas, a primeira parte, e na segunda parte, a morte de Judas. Os planos era passar logo a segunda parte, mas o Josafá ele já ligou hoje e falou que quer com urgência fazer um trabalho lá na área do evangelismo lá. Então você pode ver que o que foi combinado já está saindo de meta. Amém? Mas o que dá para a gente falar neste ano sobre o assunto, eu tiver a oportunidade, eu vou falar. O capítulo 12 do Evangelho de João diz assim, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não se deu aos pobres. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Versículo 5. Por que não se vende este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Amém? Então presta atenção aqui. O capítulo 12, ele é registrado, o texto que nós lemos aqui, ele está registrado em Marcos, está registrado também em Mateus. Mas o que aconteceu aqui? Para a gente entender o que aconteceu aqui, Jesus aqui, ele foi convidado para ir à casa de Simão, o leproso. Os estudiosos acreditam que Jesus tem curado o leproso. Esse leproso que é Simão. Então, quando ele é convidado, Jesus é convidado para vir à casa de Simão, o leproso. Jesus ele ia chegando em Betânia 6 dias antes da Páscoa. E aqui eles acreditam que, segundo o texto,
eles queriam honrar a Cristo, porque Cristo ele tinha ressuscitado Lázaro, e queriam honrar a Cristo por causa do motivo de Simão. Então o que eles preparam? Eles falam assim, olha, vamos preparar uma ceia. Só que Simão, ele chega na casa de Lázaro, ele bate na porta da casa de Lázaro. E quando Lázaro abre, Lázaro diz assim, Simão, o leproso, não porque era mais leproso. E disse assim, olha, eu estou querendo fazer uma honra para Cristo, porque eu estou sabendo que ele está chegando aqui no vilarejo em Betânia. Eu quero honrá-lo com um jantar. Mas qual o objetivo desse jantar? Eles dizem assim, o objetivo é honrá-lo pelo que ele tem feito por nós. Então Lázaro disse assim, olha, depois que eu ressuscitei, que ele me ressuscitou, eu sou uma pessoa que todos os lugares que eu passo, as pessoas venham até mim e eu falo sobre Cristo. E já que ele está vindo aí, como nós temos uma intimidade, eu e as minhas irmãs Marta e Maria, eu quero participar também. Então vamos fazer todos os preparativos para que quando Cristo chegue aqui em Betânia, nós o recebamos e nós o honramos em forma de agradecimento com a nossa ceia, com o nosso jantar. E eles preparam tudo. E as duas irmãs também vão ajudá-los a preparar aquela ceia. Então, quando Jesus chega na porta, eu acredito que elas estavam cuidando de tudo aquilo ali. E na hospitalidade deles, eles mandam Jesus e os 12 entrar. Eles entram, eles lavam os pés deles. E no momento ali que eles estavam deitados em divãs, eles começam a questionar. Cristo começa a pegar no ombro de Lázaro. Eu falei, rapaz, você voltou mesmo. Eu voltei. E eles começam a dialogar naquela comunhão ali. E de repente, os discípulos sentados ao redor, alguns deitados em divãs, aí vai acontecer uma coisa que o texto diz aqui, que é o foco do texto. Diz que Maria e Marta, elas estavam entre eles. Eram 15 homens e Marta e Maria. Então Maria, de repente, ela quer expressar a sua adoração, ela quer expressar a sua forma de agradecimento. E o texto diz que ela vai lá e pega um perfume, uma especiaria. E o texto diz que a especiaria que ela pega era um perfume muito precioso. No versículo 3 diz que era... Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Então o perfume que ela pega aqui não era um perfume comum, porque no Novo Testamento fala de 3 perfumes, no mínimo que eu pude estudar. Fala do aloés e fala da mirra. Só que aqui ela pega um bálsamo. E esse bálsamo aqui é um perfume, como o texto diz, muito precioso. Por quê? Porque é um perfume que era derivado de um nardo. Esse nardo ele tinha a forma de uma flor e ele só era encontrado nos campos perto do Himalaia, entre o Tibete e entre a Índia. Esse nardo ele era trazido sobre os lombos de camelos daquelas montanhas remotas e era levado até aquele vilarejo ali, e depois ele era transformado nessa especiaria. A questão aqui é que o perfume era muito caro. Só que quando Maria vem aqui com esse perfume na mão, ela está dentro de um vaso de alabastro. Esse vaso de alabastro também é um gesso branco, um vaso de gesso branco, e que tinha a sua ponta, o seu gargalho pontudo, da maneira que ela pudesse quebrar o bico, que ele era selado, e pudesse derramar o perfume sobre Cristo. Só que mesmo assim, o que ele estava trazendo, o texto, ele fala de um detalhe desse bálsamo. Diz que esse bálsamo, ele era puro. Esse bálsamo, ele não era uma imitação. Não era um perfume da Natura, nem era um perfume da Avon. Era um perfume melhor, era uma especiaria melhor. Então, quando ele começa, o texto de Mateus diz que ela molha a cabeça de Jesus. E João diz que os pés, ela começa a esfregar essa especiaria, ungir os pés dele. Só que aqui o texto diz que quando ela começa a ungir, a fragrância desse perfume começa a se espalhar por toda a casa de Simão. E quando começa a espalhar a fragrância, diz que Judas olha, e todos olharam, e Judas ele começa a fazer uma avaliação do frasco de alabastro, e começa a fazer uma avaliação do bálsamo, que era uma especiaria muito cara. Então a fragrância, ele diz assim, mas ele começa a avaliar na sua mente o valor que tinha aquele bálsamo. Ele fala assim, por que esse bálsamo ele não é vendido por 300 denários? Porque um denário compreendia um dia de trabalhador. 300 denários compreendia um ano de serviço braçal, então era muito dinheiro. Era um ano de serviço braçal o valor daquela especiaria. E a quantidade de especiaria que ela tem na mão era 3 libras, ou seja, era 320 ml
em líquido, 1/3 de 1 litro, ela tinha em suas mãos. Em peso romano, compreendia 330 gramas. Então você pode ver aqui que quando Judas vê aquilo, ele fala assim, ele começa a mostrar agora a sua generosidade, a sua intenção de caridade. Ele avalia o preço daquilo ali e disse assim, mas por que nós não vendemos esse perfume e não damos aos pobres? Vocês já olharam ao redor de Betânia, nesse vilarejo, o quanto pobre que tem aqui? Só que quando ele diz isto, o texto, João, ele não relata um detalhe que nós vamos ver agora no capítulo 26, versículo 6 de Mateus. Capítulo 26, versículo 6. Versículo 8. O texto é o mesmo, a diferença no detalhe do versículo 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Foi só Judas que ficou indignado? Não, os discípulos. Só que João diz que Judas, a intenção dele era porque ele era o quê? Ladrão. Agora, por que os discípulos indignaram junto com ele? Né, Elias? O cara era ladrão. O cara fala assim, ó, vocês estão fazendo um desperdício. Os discípulos concordaram, mas Judas tem razão. Está certo, Judas. Mas que coisa, não? Maria, ela só olha, quando Maria levanta a cabeça que olha para todos ao redor dela, só vê um semblante e um olhar de desprezo e de desperdício. Ela começa a olhar, ela começa a ficar sem jeito. Só que Judas diz assim, isso é desperdício. E os discípulos concordaram com ele. Por que, Jonathan? Por que o texto diz que ele era ladrão, Eduardo? E eles concordaram com ele. Eles ficaram indignados. Se fosse eu, não concordaria. Eu falei, que isso, rapaz? Você está querendo roubar o dinheiro? Você acha que eu não te conheço? Mas concordar com ele? Aqui agora eu quero que vocês entendam que eu quero trabalhar um pouco sobre quem era ele. O porquê que isso aconteceu aqui desse jeito. Judas. Depois eu vou aplicar aqui na igreja. Judas. Toda vez que nós abrimos os evangelhos, os textos mostram que Judas realmente ele é o traidor. Pelo que eu tenho entendido, Judas é o maior símbolo colossal de decadência em toda a história humana. Judas cometeu o mais terrível e hediondo ato individual de todos os tempos. Ele traiu o próprio Filho de Deus, perfeito e sem pecado, por apenas 30 moedas de prata. A sua história sinistra é um exemplo tocante da torpeza qual o coração humano pode chegar. Porque Judas, durante todo esse tempo que ele andou com Cristo, seu coração simplesmente só tornou-se mais endurecido e cheio de ódio. Imagina um homem, o qual teve a oportunidade de estar o mais próximo de Cristo, qual humanamente possível. Imagina um homem, o qual ele teve a oportunidade de desfrutar de todos os privilégios oferecidos por Cristo. Imagina um homem, o qual ele teve um conhecimento íntimo de todos os ensinamentos de Cristo, mas que mesmo assim, ele permaneceu com o seu coração incrédulo e partiu para uma eternidade sem qualquer esperança. Essa palavra Judas, é uma outra forma da palavra Judá. A palavra Judas quer dizer conduzido por Deus. Acreditam-se que os seus pais queriam que ele fosse uma pessoa conduzida pelo Senhor. Só que a palavra Iscariotes quer dizer Ish, quer dizer homem, e Keriote é de uma cidade do sul de Jerusalém, uma cidadezinha humilde. Então há uma ironia pelos estudiosos que disse que um homem que deveria ser conduzido por Deus nunca foi tão conduzido pelo diabo como ele. Então alguns acreditam que ele poderia ter um apelido de homem de Keriote, que era Judas, que era uma figura solitária que tinha vindo de longe e que passou a fazer parte do círculo apostólico. Então é bem provável que Judas, ele teria se sentido um estranho no meio deles,
motivo qual ajudou ele a justificar a sua traição. Só que mesmo assim Judas, e a pouca familiaridade dos discípulos galileus a Judas, tem favorecido a sua deslealdade. Judas era um judeu zeloso, patriota, que com certeza ele não queria que os romanos governassem Israel. Só que Jesus tinha uma coisa que atraiu Judas. Jesus tinha poderes como nenhum outro homem. Então ali nós temos motivos de sobra à luz dos evangelhos para ver o que foi que atraiu Judas a Cristo. Só que a atração de Judas por Cristo não estava no âmbito espiritual. A atração de Judas por Cristo estava simplesmente nas suas ambições mundanas, no seu egoísmo, na sua ganância e naquilo qual ele poderia obter de Cristo. Judas então ali, ele estava em uma época que ele estava procurando a Cristo para tentar satisfazer todos os seus desejos. Suas ambições eram alimentadas pela cobiça de poder, de prestígio e de dinheiro. Judas, com tudo isso e seguindo a Cristo, ele teve motivos de sobra para agir como um hipócrita. O que é notável aqui é quando Jesus disse assim, ó, um de vós há de me trair. O texto diz que nenhum deles percebeu que Judas poderia trair a Cristo. Ninguém voltou suas suspeitas a Judas, porque ele era hábil em sua hipocrisia e Judas conseguiu enganar todos eles. Eles nunca desconfiaram de Judas. Para vocês terem uma ideia, olha o capítulo 13 de João. No capítulo 13, no versículo 26, aqui vocês podem ver que durante 3 anos que Judas andou com os discípulos, eles não conseguiram identificar os seus objetivos e os seus propósitos. Capítulo 13, versículo 26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão, quem o trairia molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Jesus falou para Judas. Ao versículo 28, nenhum, porém dos que estavam à mesa, percebeu a fim que lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe disse, Judas, vá lá e compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Então vocês podem ver que quando Jesus fala assim, ó, um de vocês há de me trair, nenhum deles desconfiou de Judas. Nenhum deles. Sabe por quê? Porque Judas era um hipócrita. Judas era um ator. Judas enganava a todos, mas não enganou a Cristo. Judas conseguiu uma posição de confiança entre o grupo. Eles deram ele um cargo, ele usou esse cargo para surrupiar fundos. E Judas, mesmo assim, quando Jesus predisse que um deles o trairia, nenhum deles desconfiou de Judas. Porque Judas era um ator que enganava a todos, mas somente Cristo conhecia o coração dele. Judas vivia uma época de crescentes esperanças messiânicas, o qual o povo de Israel aguardava o Messias para vir. Só que Judas, como os 11, ele deixou todas as suas ocupações, qualquer que tenha sido, para seguir a Cristo em período integral. E a ilusão do seu coração os discípulos começaram a ver Cristo, não como via no início. Eles começaram a ter um amor por Cristo. Eles começaram a ver o Messias de uma forma diferente. Judas abriu a sua vida, as portas da sua vida, somente para a ambição. E cobriu toda essa verdade sobre uma capa de hipocrisia. Judas tornou-se impertinente, tornou-se hipócrita e tornou-se irregenerado. Seu coração nunca foi transformado. Eis ali um homem que era hipócrita. Quando você chega aqui no cenário que nós estamos, dentro dessa casa aqui, é que ele já estava na mais completa alienação espiritual. Aqui ele fala assim, ó, eu perdi 2 anos da minha vida andando com este homem e não consegui alcançar meus objetivos. Aqui agora ele já começa a ter a conclusão de que tudo aquilo que ele queria, ele não ia conseguir com Cristo. Aí aqui, sabe o que mostra aqui? Sabe o que eu entendo aqui, que eu aprendo aqui? É que aqui começa a mostrar vários tipos de pessoas que nós conhecemos.
Eu não quero aplicar no mundo, que no mundo há todo tipo de desvio de comportamento. Mas infelizmente dentro da igreja ainda há muitos Judas ainda. Há muitas pessoas que estão andando com Cristo há muito tempo, mas não estão andando com Cristo porque tem amor a Cristo ou porque tem amor à salvação. Estão andando com Cristo simplesmente por causa dos seus propósitos e por causa dos seus objetivos mundanos e egoístas. E Judas era um deles. Ou você está andando com Cristo por amor a Cristo, ou você está na igreja interessado em alguma coisa. A pergunta é que, será que há pessoas com esse tipo de comportamento na igreja hoje ou não existe mais? Ou será que, porque quando nós olhamos para Judas, Judas é o único que traiu, e nós só vemos ele como essa parte de traidor, né? Como uma pessoa que traiu. Nós não vemos o outro lado, o ponto que levou ele a trair a Cristo. Qual foi o processo de 3 anos? Aqui, nesse cenário aqui, no cenário do perfume aqui que foi derramado, se você ler os evangelhos atrás, você não vai ver Judas conversando, você não vai ver Judas dialogando com Cristo, não. Só aqui que ele se manifesta. Só que aí você fala assim, mas Kleber, por que os discípulos indignaram com Judas? Porque os discípulos não conheciam o que estava no coração de Judas. Quando João fala assim, ele é ladrão, isso foi quando ele escreveu o evangelho muito tempo depois que Cristo já havia morrido, sendo crucificado e sendo subido ao céu. Eles só descobrem mesmo quem é Judas no Getsemane com um beijo, o maior beijo da história, que foi aquele que Judas deu em Cristo. Só ali que eles descobrem quem é Judas. Antes era impossível. Aí você fala assim, Kleber, mas como que pode uma pessoa conviver tanto tempo com os discípulos e enganá-los assim? Somente Cristo que ele não enganou. Você sabia que há pessoas que têm o mesmo comportamento de Judas na igreja? Pessoas que convivem tanto tempo conosco e nós não conhecemos as intenções do seu coração. Aí você fala, Kleber, como que essa pessoa pode ser tão hipócrita assim? Porque há pessoas que, se elas chegarem aqui e dizerem assim, Kleber, eu quero te dar um carro, está aqui a chave do carro, esse carro é seu. No meu coração, eu vou ver isso como uma boa ação. Mas o que passa no coração dele? Não, que isso, irmão? Esse irmão aqui, eu conheço ele há 10 anos, é impossível ele estar com maus intenções. E Judas era assim, os discípulos falam assim, Judas fala assim, você está vendo o que ela está fazendo? Derramando um perfume tão precioso, eles falam assim, verdade. Eles podiam falar assim, não. Sabe como é que essas pessoas agem? Primeiro, Judas nunca deixou Cristo ser menos inteligente do que ele. Ele olhava para Cristo e falava assim, Cristo tem que ser mais inteligente do que eu. Porque ele estava ali simplesmente como um ator e como um hipócrita. Ele não fazia nada para que a atenção de todos voltasse para ele, para que eles não descobrissem a intenção do seu coração. Então, todas as vezes que você vê Cristo fazendo milagres, você nunca vê Judas se destacando no meio dele. Ele era sempre o destaque. E tem pessoas que são assim, elas sempre vão chegar aqui com aquela falsa humildade. Irmãozinho, senta no banquinho, mora numa casinha, trabalha no empregozinho, mas o coração dele está cheio de ambição. Você não sabe as intenções do coração dele. Pessoas que mostram ingenuidade. Imagina um cara mais ingênuo do que Judas. Jesus fala assim, um de vós há de me trair. Eles olham para a cara de Pedro, esse cara é nervoso. Olha para a cara de João assim, João é muito amoroso, ele não vai fazer isso. Aí olha para a cara de Judas, ih, coitado desse aí, então nem conversa, nem fala direito. É impossível, nenhum deles desconfiou. Outra, Judas é um cara de confiança, para o cara conseguir ter a bolsa, ser tesoureiro. Então nós vivemos num cristianismo hoje que não tem pessoas assim mais na igreja. Pessoas ingênuas, oh, coitadinho do irmão, olha a cara dele. vai pela aparência, que você não sabe quais eram as intenções do coração dele. E nós convivemos uma igreja hoje de pessoas que simplesmente, as pessoas são muito transparentes, né? Agora o que passa no coração delas? Será que não existem pessoas com esse mesmo comportamento? Rapaz, eu não posso ser o centro das atrações, porque se eu for o centro das atrações, os discípulos vão pensar que eu estou querendo tomar o lugar de Deus. Então eu não posso ser. Jesus é o centro das atrações, eu não. Eu sempre sento no último banco.
deixe que ele se destaque, ele que seja o centro. Mas na hora certa, quando ele sentar no reino, eu vou sentar à direita dele. Na hora certa, eu puxo o tapete dele e fico no lugar daquele ministro ou daquele ministério. Na hora certa, aquele pastor, eu tiro ele de lá e tomo o lugar dele. Ingenuidade. Pessoas ingênuas, né? Pessoas que não deixam ser o centro das atrações. Ao contrário de muitos, né, que quer ser o centro das atrações, quer se aparecer. Judas, não. Deixa Pedro aparecer, deixa João, eu não. Eu sempre fico o último. Aí quando você vê lá, quando vai fazer o relato nos evangelhos dos discípulos, o nome de Judas sempre está por último. Dá risada. Oi? É verdade. Irmãos, minha irmã, a minha avó não está mais entre nós. As duas. Mas, então, essas pessoas hábeis em hipocrisia, que dominavam essa arte da hipocrisia, essa arte de enganar, essas pessoas, elas são pessoas que elas não inspiram nas outras que estão ao seu redor medo e insegurança. Elas não inspiram medo e insegurança. Fala, rapaz, deixar a tesouraria na mão de Judas? Ah, não sei não, hein? A gente não conhece esse cara. O cara veio lá de Queriote, nós somos galileus, mas ele não cresceu conosco. Não conhecemos a sua origem, a sua família. Judas não inspirava insegurança e nem inspirava medo neles. Eles falaram, não, isso aí pode confiar. Características de hipocrisia dentro da igreja. Pessoas que dominam essa arte. Fala, não. O irmão ali, irmão, você sabe o irmão lá? O irmão fez isso, isso e isso. Vamos orar por... Que isso, irmão? Isso é inveja? Não acredito não. Ele não faz uma coisa dessa, é impossível. Impossível. Ali eu confio, ali eu dou a chave da minha casa. Ali eu confio. Judas. Irmão, Judas não vai chegar aqui e falar assim, eu sou hipócrita. Não. Não, está enganado. Muita gente enganada com esse tipo de gente. O problema é que é aí que eu falo, que a questão hoje é que quem sou eu para chegar e dizer assim, você é hipócrita, você é hipócrita. Não, eu não sou, eu não. Só que a Bíblia conhece, meu irmão. Quem é e quem não é. Cristo olha para a terra, ele conhece toda a hipocrisia e todos os hipócritas. A questão aqui é que eu quero que o Espírito Santo ele desperte e mostre se alguém tem esse problema, essa doença, e que o Espírito Santo, através da sua palavra, cure essa pessoa. Coisa triste, né? Enganar o pai, enganar a mãe, mas enganar Jesus é... Tem gente enganando Jesus dentro da igreja, né? Tem gente andando há tanto tempo e pensando que está viajando na maionese, como diz outro aí. O hipócrita, como Judas, ele não denunciava as suas intenções em revelações, em palavras, em sinais. Deixa eu ver. Judas podia dizer assim, deixa eu ver em quem mais eu confio aqui. Vem aqui, Tomé. Você é incrédulo mesmo, você não acredita em nada, eu vou te dizer uma coisa. Cara, o negócio é o seguinte. Há 1 ano que eu estou andando com Cristo. Só que o meu objetivo é o seguinte. Quando ele estabeleceu o reino aqui, nós vamos sentar do lado dele. Quer vir comigo? Não. É o seguinte, eu estou andando com ele, viu? Não pensa que isso aqui me mexe comigo. Isso aqui não me atrai, não. Essas coisas que Jesus faz, não. Não, ele nunca revelou, nunca contou para ninguém. Nunca contou para ninguém. Nunca revelou em sinais. Judas tem um comportamento. Tem dia que Judas está esquisito, né? Não tinha esse tipo de comportamento de sinais, não. Porque tem pessoas que elas se manifestam suas intenções através de palavras, de comportamento e de sinais. Por exemplo, eu já vi muito isso. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, uma moça, aí aqui nunca vi, pelo amor de Deus. Mas eu já vi muito. Aí o irmão chega, ou a irmã abençoada pega na mão dela,
abraça, mas do jeito que ele olha, misericórdia, que ele olha para a irmã. Vocês dão risada, né? Do jeito que ele olha para a irmã, os sinais que ele se manifesta condenam as suas intenções. E se for uma moça que estiver do lado da outra, fala, você viu como é que ele te olhou? Você viu do jeito que ele olhou para você, do pé à cabeça? Está interessado. Judas, coitado, olha para o pastor assim com aquela cara de, ou com o líder, ô irmãozinho, quando o irmão vira as costas, aí a fisionomia dele toda muda. Judas, eles não desconfiavam. Um de vós há de me trair. Nenhum deles desconfiou de Judas. Judas conseguia embaralhar os seus sinais e mostrar intenção em outra coisa. Jesus estava fazendo o milagre dos pães. Judas falou assim, verdade. Jesus fala assim, irmãos, vai pregar o evangelho. Judas, eu vou. Judas, vocês vão entrar na casa do irmão, diga a paz, ensina lá, vamos ensinar. Vai expulsar demônios, vamos. Judas, você vai? Vou. Judas, você crê em mim? Creio. E tem crente que é assim, né? Ele faz tudo no reino de Deus, mas está tudo em oculto. Na verdade, está interessado em outra coisa. Você vai fazer aquilo lá, aquele ministério na igreja, aquele departamento lá. Estou precisando de uma pessoa. Está precisando? Estou. Você vai? Vou. Vou, mas na hora certa, chego como uma serpente. Aí eu dou meu bote. Hipócrita. Você tem que ter cuidado com esse tipo de gente. Porque no mundo está cheio. No mundo ele pode falar, agora eu quero ver dentro da igreja. E hoje nós vimos cura braço, cura isso, cura câncer, cura mais o comportamento das pessoas, ninguém cura. Porque você fala, irmão, você é Judas, é perigoso o irmão se desviar e sair da igreja. Mas no íntimo, é que eu não sou espírita, senão eu ia dizer assim, vocês são em reencarnação de Judas. Tem irmãos que é a reencarnação de Judas. Está conversando com você aqui, te abraça, esse irmão é uma bênção. Quando você vira as costas, aquilo não presta, rapaz. Aquilo é um devasso. Aquilo é homem de Deus nada, rapaz. Aqui. Como é que é? Tá me devendo, é? Esses caras. Judas tinha o poder de ocultar as suas intenções. Tem mulher que mora com um cara 3, 4 anos. Você conhece seu marido? Conheço não. Sempre tem uma surpresa nova. Olha só. Eu conheci algumas pessoas, não é, Eduardo? Conheci um jovem que ele namorava uma moça. A moça era chique. A moça parecia uma árvore de Natal enfeitada. A moça era bonita mesmo. A moça era... Moça, eu vou falar para vocês, tem que ter óleo de Jesus, porque... E o rapaz, coitado, Mas só que há um ditado aí que diz que o amor é cego, né? Aí eu cheguei para ele não está mais em Bragança, mas os pais dele moram aqui ainda na vila. Eu disse assim, viu, irmão? Viu, mas aquela moça é uma moça formada, estudada, de família, outra criação, outra formação, pensa diferente, fala diferente, come diferente, vive diferente. E você, essa treva que você é aí, irmão. E você tem que ver ele se vestindo, era um eu da vida. E a moça já estava envolvida com ele, que ele cheio da espiritualidade, e conversou com os pais dela, e chegou lá, e profetizou, e fez aquele... E ela falou, é Deus que preparou para mim. Aí ele se abriu para mim e falou, irmão, não quero nada com aquela moça não. Você acha que eu não sei que quando eu estiver morando com ela, você acha que ela vai aceitar eu colocar salsicha na mesa? Você acha que ela vai aceitar andar de bicicleta comigo, né, Eduardo? Você acha que ela vai... Não, eu já sei, o cara que sabe o que eu quero, só aproveitar. É só isso. O cara tinha o poder de... Arrumar um facão. O cara tinha o poder de ocultar as suas intenções. E a igreja, irmãos, tem gente que é assim. Tem gente que é hipócrita tanto. Se eu falar assim, esse irmão aqui é devasso, você fala, que é isso, irmão? Você tem raiva dele? Pede perdão para Deus, eu vou orar para Jesus te converter. Mas infelizmente, irmãos,
Nós estamos vivendo uma era, uma geração de Judas. Judas não é só trair. Traição é o cume. A traição de Judas foi o ponto final, foi a conclusão de tudo aquilo que foi se desenvolvendo dentro dele. Da ambição, da avareza, da desilusão, de 2 anos que andou com um homem e não conseguiu alcançar seus objetivos. Que é isso? 5? Oxe, mas não chega nem na metade. Domingo que vem eu tenho que estar na Vila Garcia, abençoado. Então eu vou ter que concluir. Então, deixa eu... Irmãos, Judas, olha aqui. Ele dominou a arte de ocultar suas intenções. E a reputação é o que os hipócritas mais usam hoje nas igrejas para manter a sua posição, para manter os seus planos em ocultos. A reputação. O cara dá um bom testemunho perante a igreja. Ninguém fala mal dele. Nunca se houve um escândalo contra ele. Porque ele conseguiu construir essa reputação. Mas na hora certa, ele tem a capacidade de derrubar um ministério inteiro. E ele fala assim, o cara tem uma boa reputação. Quem é Judas? Judas é ladrão. Você está ficando louco, rapaz? Judas anda com Cristo. Eu estava lá quando ele ressuscitou Lázaro. Eu estava lá quando ele multiplicou pães. Eu estava lá quando Judas estava lá no meio do mar, naquela tempestade. Quase que eles estavam morrendo. Cristo vem sobre as águas e tira-os de dentro daquele mar. Você acha que Judas vai fazer uma coisa desta? Judas é um cara que tinha uma reputação. É um discípulo de Cristo. Aquele irmão lá, aquele é um homem de Deus, rapaz. Aquele é um homem, ele tem história aqui na igreja. Mas é um hipócrita. Conseguiu construir uma boa reputação, um bom testemunho. Agora eu quero concluir. Que quero dizer que a cura para a hipocrisia é a sinceridade. Sinceridade. Você tem que ser sincero em seu coração. Tem que ser sincero em seus objetivos. Eu estava lendo em uma revista, em um artigo, a origem dessa palavra. E há quem disse que tinha um mercador que vendia vasos de barro. E quando as pessoas passavam para comprar esses vasos, às vezes, quando o cara era muito esperto, ele sabia que se o vaso estivesse trincado, com o tempo esse vaso ele se quebraria. Quando ele enchia ele, colocava alguma coisa dentro dele. Mas o que é que os mercadores faziam para enganar as pessoas? Eles pegavam aqueles vasos trincados, rachados, eles passavam cera em volta do vaso e pintavam eles e colocavam entre os outros para vender como se fosse um vaso perfeito. Só que quando um comprador, ele vinha e ele era esperto, ele pegava aquele vaso ali, quando ele ia levar o vaso que ele escolheu, e colocava exposto ao sol. Se as luzes do sol atravessassem o vaso, ele olhasse dentro do vaso e tinha iluminação, ele dizia assim, esse vaso está quebrado. Ele erguia o vaso, mostrava para o cara que estava vendendo e dizia assim, ei, eu quero um vaso sem cera, porque você passou cera ao redor para tampar a rachadura. Foi aí que vem a palavra sinceridade. A palavra transparente é o que nós devemos ser. Temos que ser sinceros. Porque nós podemos enganar, como Judas, todos que estão aqui. Você pode me enganar se você vier chorando, você vier reclamando, sem emprego, do jeito que você for, você pode me enganar. Mas você não pode ocultar suas intenções de Cristo. Você não pode. Então seja sincero, porque Cristo está olhando no coração de cada um que está aqui, e Ele sabe quais são as suas intenções. Amém? Na próxima oportunidade, eu quero falar sobre a morte de Judas. Aí vamos ver o que levou Judas a suicidar-se. Ou será que há pessoas na igreja que não estão pegando este caminho, ou que já tentaram pegar este caminho? O que pode levar uma pessoa ao suicídio? Quais são as causas? Ou pessoas que estão definhando dentro da igreja e que estão à beira do suicídio e nós não podemos ver e nem podemos enxergar. Irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Fiquem com essa palavra, meditem. E como eu disse, se eu tiver oportunidade nesse ano, nós vamos trabalhar muito na área do comportamento. Há muita cura, há muita doença na alma dentro da igreja. Além de doenças físicas. Se você quiser doença física, tem muito ministério por aí curando muita coisa, está fazendo fila.
Mas se você quiser descobrir essa doença na alma, aqui está a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita na igreja, pronto para curar as doenças na alma. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. O versículo? Ah, irmão, o versículo não pode ser outro, né? Senão, capítulo 12, versículo 5.